Meu amigo, o que aconteceu ontem não é o tipo de coisa que passa despercebida nos corredores do Real Madrid. Quando o time perde e perde jogando abaixo do que se espera, o chão treme lá dentro. Porque a verdade é uma só. O Real Madrid não foi feito para aceitar derrotas. A camisa pesa, a história cobra e o ambiente simplesmente não tolera tropeços. E se tem um homem que sente isso como poucos, é Florentino Pérez. O presidente, o comandante, o dono do silêncio que fala mais do que qualquer coletiva. Só que dessa vez, o silêncio não veio. O que veio foi uma mistura de indignação, frustração e aquele olhar frio de quem já está pensando nos próximos passos, mesmo com o sangue ainda fervendo pela derrota. E aí fica a pergunta que não quer calar. O que está acontecendo? Onde foi parar aquele Real Madrid que parecia inabalável nas noites de Champions? Aquele time que não sentia pressão, que sabia o que fazer, que tinha a cara do próprio Florentino ambicioso, dominante, sem espaço para dúvida? Ontem, nada disso apareceu. E o presidente, que vive o clube 24 horas por dia, não engoliu fácil. A reação dele foi dura, direta e cheia de mensagem velada. Para quem conhece o jeito de Florentino, dá para entender. Quando ele fala pouco, o problema é pequeno. Mas quando ele fala muito, meu amigo, é porque alguma coisa mexeu fundo. Florentino Pérez é um homem de bastidores. Um dirigente que prefere o silêncio à polêmica, o planejamento à emoção. Mas o que se viu depois dessa derrota fugiu do padrão. Ele não gritou, não gesticulou, mas cada palavra sua pesava como uma sentença. Segundo quem estava lá, o semblante dele era o de alguém que se sente traído não por jogadores, não por oponentes, mas pelo próprio espírito do Real Madrid. E, convenhamos, não é para menos. Ver o time entrar em campo e sair sem aquela aura de poder, sem aquele brilho de quem sabe que a Champions é a casa dele, é algo que simplesmente não combina com o que Florentino construiu ao longo dos anos. E você acha que ele deixou barato? Claro que não. O presidente teria deixado escapar frases que, embora ditas com calma, carregavam o peso de quem está farto de ver o clube se apequenar em noites grandes. Aqui não se aceita menos do que a excelência, teria dito. E essa frase simples foi suficiente para gelar o ambiente. Porque no Real Madrid, excelência não é uma palavra de efeito, é um mandamento. Florentino acredita que o clube precisa ser o exemplo máximo do futebol mundial. E tudo que foge disso vira motivo para cobrança. E foi exatamente isso que aconteceu. Há quem diga que ele ficou em silêncio por alguns minutos na zona mista, olhando para o nada, antes de descer para o vestiário. E nesse olhar, segundo relatos, tinha de tudo: raiva, decepção e, principalmente, um incômodo profundo. Porque Florentino sabe que uma derrota pode acontecer, mas o que não pode é perder a postura, o controle, o padrão Real Madrid de comportamento. E ontem, o clube falhou nisso. Falhou na intensidade, falhou na atitude e, talvez, falhou na alma. E é justamente isso que o deixou mais irritado. O Real Madrid perdeu mais do que um jogo, perdeu a sensação de superioridade que sempre carregou em campo. Será que Florentino percebeu que o projeto atual precisa de uma sacudida? Que a complacência, mesmo disfarçada de confiança, está se infiltrando pouco a pouco dentro do vestiário? Tudo indica que sim. Fontes próximas ao presidente afirmam que a reação dele foi de quem quer mudanças. Não mudanças dramáticas, mas estratégicas. E quando Florentino fala em estratégia, o futebol inteiro treme, porque ele não age no calor da emoção, ele age no cálculo da frieza. E é nessa hora que os bastidores começam a ferver. Muita gente se pergunta o que ele quis dizer ao afirmar, em tom contido, que o Real Madrid precisa voltar a ser o Real Madrid.
Essa frase, curta e cortante, não saiu à toa. Florentino não fala por impulso, ele fala para marcar território. É o tipo de recado que não é só para dentro do clube, mas também para fora, para a imprensa, para a torcida e para todo mundo que, de alguma forma, achou que o Real poderia se acomodar no próprio prestígio. Ele quis deixar claro que, enquanto ele estiver no comando, isso não vai acontecer. A derrota de hoje não é um fim, mas é um aviso, teria completado. E essa foi a linha que deixou o clima pesado. O que chama a atenção é que, diferente de outras vezes, ele não tentou suavizar o discurso. Nada de futebol é assim ou faz parte do jogo. Nada disso. O tom foi de cobrança real. Florentino é um presidente que gosta de resultados, mas gosta ainda mais de ver respeito à identidade que construiu. E a identidade do Real Madrid é ser o clube que impõe medo, que chega e já faz o adversário duvidar de si mesmo. Ontem, nada disso esteve presente. E é por isso que a indignação dele faz tanto sentido. Será que o Real está perdendo aquele instinto predador? Aquela fome que o fez ser o maior campeão europeu da história? É isso que Florentino teme. Fontes internas disseram que, depois do jogo, ele se reuniu com pessoas próximas e foi direto ao ponto. Não podemos deixar a mediocridade se instalar. O Real Madrid não aceita desculpas. Duro? Sem dúvida. Mas esse é o DNA de Florentino. É o tipo de fala que mistura orgulho com cobrança, amor com frieza. Ele sabe que o Real é o espelho do próprio presidente. Quando o time vence, o clube respira grandeza. Quando o time perde, ele sente como se sua própria imagem fosse arranhada. Por isso, cada derrota é um golpe pessoal. E é curioso como ele se mantém sereno, mesmo quando o ambiente está pegando fogo. Ele não bate na mesa, não xinga ninguém, mas as pessoas sentem a pressão no ar. É um tipo de liderança que não precisa levantar a voz para ser ouvida. E foi exatamente isso que aconteceu depois da partida. Florentino não precisou dizer muito para que todo mundo entendesse que o recado estava dado. Os olhares, os gestos, o tom contido, tudo transmitia o mesmo sentimento: indignação. No fundo, talvez essa derrota tenha sido necessária para lembrar que o Real Madrid não pode viver de passado, não pode confiar só no nome, não pode se dar ao luxo de ser apenas mais um. Florentino sabe disso melhor do que ninguém. E é justamente por isso que sua reação foi tão intensa. Valeu e que Deus te abençoe.